Opa, meu parceiro! Bom, tio Condoriano aqui. O anime de hoje começa com uma garota de cabelos prateados adentrando o pátio da escola e chamando a atenção de todos os seus colegas por conta de sua beleza. Logo, ela é identificada como Kujo, uma garota russa, filha de um diplomata. Enquanto todos comentam sobre ela, um outro estudante se aproxima com a intenção de cortejá-la, dizendo que ela é muito bonita, perguntando se Kujo gostaria de almoçar com ele. A mesma recusa, dizendo que o rapaz está sendo direto demais. O garoto, não se dando por vencido, pede o contato da estudante com o intuito de se aproximar aos poucos. Kujo diz que será obrigada a negar, pois infelizmente não tem nenhum pingo de interesse no garoto. E todos em volta ficam mais perplexos ainda, já que o garoto é conhecido como Ando e é o mais cobiçado de toda a escola. E nossa garota russa o rejeitou como se ele fosse nada. Mas antes de sair, ela dá mais um esculachozinho e diz ao rapaz que o colar que ele está usando é contra as regras da escola. Tudo isso numa frieza digna de um russo. Ela adentra sua sala mais uma vez, chamando a atenção de todos e cumprimenta um de seus colegas. Kuzi é o nome dele. Porém, o mesmo se encontra dormindo. Kujo dá um chute forte na cadeira do rapaz, fazendo ele acordar e desequilibrar levemente. A menina o repreende por estar dormindo em sala e pergunta se ele ficou até tarde assistindo animes novamente. O garoto responde que sim, já que o anime terminou depois de 1 da manhã e, além disso, a discussão sobre o episódio durou mais 2 horas depois disso. Kujo, com os olhos e expressão totalmente frios, fala para o menino não fazer mais isso, porque isso vai comprometer o rendimento dele na escola. A garota o chama de idiota por fazer isso. Ofensa essa que é aceita de bom grado por Kuzi, que diz que se ser idiota é assistir e processar o seu amor por uma obra, então ele é um idiota sim. A estudante russa muda de ideia, chamando o rapaz de idiota sem salvação. Caraca. Enquanto o rapaz boceja mais uma vez, Kujo o chama de uma palavra em russo, deixando o rapaz surpreso e levemente encabulado. Ele pergunta a ela do que ela o chamou, e a mesma diz que apenas falou que acha ele o patético. Kuzi pergunta para sua colega se ele pode acompanhar a aula de química pela apostila dela, uma vez que ele esqueceu a dele em casa. E a menina diz que sim. O menino mais uma vez pega no sono, dessa vez durante a aula de química. E enquanto o professor está fazendo a explicação, ele direciona uma pergunta à classe. Kujo espeta o menino com uma lapiseira, fazendo ele levantar a mão. E achando que o garoto sabia a resposta, o professor redireciona a pergunta ao nosso garoto, que sem saber qual a pergunta, vira para a colega em busca de salvação. Kujo aponta para a resposta errada, fazendo com que o colega propositalmente erre, e em seguida ela levanta e responde a pergunta de maneira correta. Kuzi reclama com Kujo e pergunta por que ela apontou para a resposta errada. Ela disse que apenas estava apontando para a pergunta, deixando o garoto levemente irritado. Em seguida, a garota novamente o chama pela mesma palavra em russo. Nosso menino, levemente constrangido, pergunta novamente o que ela quer dizer, e a estudante diz que apenas estava chamando de idiota novamente. E é aí que a gente descobre que o nosso garoto sabe e entende muito bem russo, ou seja, ele sabe que ela não chamou ele de idiota, mas sim chamou ele de fofo 2 vezes, e fica vermelho com a situação. Kujo, achando que o garoto não sabe falar russo, profere uma frase inteira dizendo que o nosso garoto parece um bebê quando fica vermelho. Ele decide não dizer que estava entendendo tudo, e após o sinal tocar, Kuzi se permite mexer um pouco na internet. Ao ver que o garoto tá descumprindo mais uma regra da escola ao mexer no celular, Kujo volta e chama a atenção, dizendo que o uso do aparelho só é permitido em casos de emergência. Kuzi explica que a situação é de fato uma emergência, e então Kujo pergunta o que exatamente está acontecendo, e Kuzi explica que o seu jogo está prestes a acabar. Mas Kujo diz que ele é muito ousado em fazer aquilo ao lado de uma representante do conselho estudantil, e no meio da partida ele demonstra muita felicidade ao conquistar uma das personagens do jogo, chamada Tsukuyomi. Kujo pega o celular da mão dele para confiscar e vê que ele estava falando de uma deusa, a deusa da lua na mitologia japonesa. Kujo só estranha o fato de que Tsukuyomi, ali no jogo, tem um cabelo prateado ao invés de cabelos pretos. Porém, Kuzi afirma que esses pequenos detalhes não fazem a menor diferença. Afinal, a personagem é bonita de qualquer jeito. Ouvindo isso, Kujo volta para o seu lugar e diz que ela também tem cabelos prateados, só que ela fala em russo. Kuzi entende perfeitamente, mas continua trazendo teatro, perguntando o que ela disse. Então Kujo diz que apenas o chamou de viciado em jogos.
Kuzi deixa claro que esse rótulo não pode ser atribuído a ele, afinal ele só é um jogador casual, um free-to-play, não daqueles verdadeiros viciados pay-to-win. Um tempo se passou e vamos direto para o intervalo do colégio, onde Takeshi começa a reclamar dizendo que gostaria de ser popular entre as mulheres, mas Kuzi o ignora, conversando apenas com seu outro amigo. Afinal, eles acreditavam que o garoto estivesse apenas surtando como sempre. Que amizade saudável, né? De repente, todo o conselho estudantil aparece por lá. Takeshi continua encantado com as meninas e diz que adoraria se aproximar de Kujo. Porém, o outro amigo diz que ela aparentemente tem namorado. Afinal, ela sempre dispensa todos os garotos usando essa desculpa. E Kuzi, por sua vez, diz que Takeshi não teria chance alguma com Kujo de qualquer forma, mesmo se ela tivesse solteira. Ao ver esse comentário, o garoto se irrita e diz ter inveja da proximidade que Kuzi tem com Kujo. Kuzi deixa claro que isso não é privilégio nenhum, como ele imagina, afinal, ela sempre se desaponta com ele. Mas para Takeshi, isso é melhor do que ela tratá-lo com indiferença. Ele acredita que teria mais chance com Suo, uma outra garota que é mais aberta com todos, mas para acabar com a alegria do Takeshi, o colega ao lado lembra que Suo ainda é um nível alto demais para ele. Além disso, a garota já recusou ainda mais pretendentes do que a própria Kujo. Nisso, o Takeshi se lembra que Suo, além de bonita, é muito rica, portanto, ela já deve ter o seu noivo. Ele pergunta ao Kuzi se ele sabe algo referente à vida amorosa de Suo. Porém, ele simplesmente ignora essa pergunta. Em seguida, Suo dá uma olhada para ele com um sorrisinho muito do mal intencionado e justamente pede ao garoto para que se elas possam se juntar a eles na hora do almoço. Eles começam a conversar sobre diversos assuntos casuais, quando Suo reclama do fato do lamen da escola não ser tão picante. E Kuzi, por sua vez, diz que a comida poderia ter um pouco de lau, de temperinho, tá? Suo curte a ideia e diz que irá levar esse assunto para o conselho estudantil. O que é esquisito, porque elas são o conselho estudantil. Kuzi pede para ela parar de tratar de assuntos administrativos com tanta irresponsabilidade. Suo diz estar apenas brincando e, do nada, no meio da conversa, ela revela que já é amiga dele desde quando eles eram crianças. Kuzi pergunta mais sobre a relação dela com Kujo. E Suo diz que pretende ser mais próxima dela. Porém, a própria Kujo deixa claro de que não tem graça alguma ser amiga dela. A autoestima tá em dia, né? Mas mesmo assim, para Suo, elas ainda podem formar um laço de amizade. E quanto ao Kuzi, ela pergunta se ele chegou a pensar na sua oferta de entrar para o conselho estudantil. Oferta essa que ele se recusa quase que instantaneamente, pois não tem o menor interesse nisso. Suo insiste e diz que ele combinaria muito com esse posto, já que ele tem experiência como vice-presidente. Kujo fica muito curiosa sobre isso, então Suo diz para ela que quando ela era presidente do conselho estudantil do segundo ano do fundamental, Kuzi foi seu vice-presidente. Ele deixa claro que só entrou pro conselho porque queria ajudar a Suo. Afinal, ela não poderia ser presidente do conselho estudantil sem um vice. Depois disso, Kuzi volta a ficar a sós com Kujo, que diz estar surpresa com o fato de que Kuzi conhece Suo. Afinal, ela não imaginava que Kujo tivesse alguma amiga. Ele aponta para ela e diz que eles também são amigos. Ao ouvir isso, ela fica toda envergonhadinha e deixa o local voltando para sua casa. Kuzi sonha com a época que ele tinha uma amiga de infância, quando eles ainda eram crianças e ficavam admirando o pôr do sol juntos. De repente ele acorda e se lembra de que estudou russo insanamente, justamente para conseguir falar com essa sua amiga de infância. No entanto, ele nem ao menos lembra o nome dessa garota hoje em dia. Ele acorda bem mais cedo que o normal e resolve seguir para a escola e aproveita para arrumar a sala. Logo em seguida, Kujo vai até a sala dos dois e acha muito estranho o fato dele ter acordado tão cedo, já que o garoto sempre chega na escola tarde e com muito sono. Ele se aproxima dela e nota que suas meias estão molhadas. Então Kujo explica que um caminhão passou rápido por uma poça e espirrou água em sua perna. Ela diz que trouxe outro par de meias limpas e que isso vai resolver o problema. Ela volta a falar sobre a vez que Kuzi assumiu o cargo de vice-presidente e pergunta se ele realmente não quer entrar para o conselho estudantil. Ele volta a falar que não está interessado em nada em se envolver com essas coisas. Kujo então finaliza o assunto começando a tirar as meias, fazendo com que Kuzi olhe para o outro lado com muita vergonha. Ela se aproveita o fato dele ter ficado sem graça e pede para o garoto pegar a meia reserva que está no seu armário, com a desculpa de que ela acabou tirando
usando uma das meias. Ela não pode ir até lá, pois estaria infringindo o código de vestimenta da escola. Ele faz esse favor a ela, porém, a garota, toda trabalhada na má intenção, pede pra ele colocar a meia nela. E Kuzi, completamente constrangido, pergunta o que deu na garota. Kujo diz que aquilo é apenas uma forma de recompensar ele por ter pegado a sua meia. Só que em russo, ela fala que também se sente recompensada em ver ele fazendo aquilo nela. A menina é atacante, bicho. Essa menina é atacante. Ouvindo essa nova flertada dela, Kuzi se questiona do porquê ela demonstra tanto afeto por ele em russo, mas finge de desentendido e pergunta o que ela disse. E Kujo diz que o chamou de covarde, pois ele demorou muito para colocar a meia na sua perna. Ouvindo esse desaforo, Kuzi pega a perna dela com firmeza e diz que não irá aceitar ser chamado de covarde sem fazer nada. Ele pega a meia, começa a colocar na perna dela, quando de repente a sua mão bate bem na zona do agrião da moça ali, que com razão e no desespero dá uma bicuda nele, fazendo ele voar longe, deixando ainda mais as suas coisinhas à mostra. Após o final da aula, nosso menino tenta conversar com Kujo, que diz que não está mais tão chateada com ele. Inclusive, pede desculpa por ter chutado o garoto, que fala que deveria agradecer a menina por ter proporcionado a ele uma visão tão bonita. Kujo se enfurece mais uma vez, só que dessa vez desfere um soco na cara de Kuzi, arremessando o garoto metros à frente, pois ele está falando de sua parte do corpo que possui um nome parecido com o sinônimo de gato. Se é que você me entende. Em inglês também. Ela sai correndo depois disso, com Kuzi atrás dela, querendo pedir desculpa a qualquer custo. Após muito tempo de perseguição, eles finalmente pararam para conversar e Kuzi oferece uma bebida para ela, de um jeito um tanto quanto esquisito, que parecia que ele estava pedindo a menina em casamento. Esse cara é doente, não é possível. E fala que é a bebida preferida dela. Uma maneira de tentar se reconciliar com a garota. Ela dá um gole e em seguida pergunta a ele se ele também quer dar um gole na bebida. Só que a bandida pergunta em russo. Quero ver perguntar em japonês. Se bem que ele entende em russo também, né? Só que ela não sabe disso. Ela quer testar se o garoto o entende. Só que é algo tão inusitado de se perguntar, porque aquilo seria um beijo indireto sugerido por ela do nada. E isso faz dar tela azul no nosso garoto, e ele ficar travado. Só que por conta dele não ter respondido, a Kujo acha que ele não entendeu. Só que ele travou justamente porque ele entendeu. Passa. Eu já de cara gostei desse anime aqui. O episódio já começa com o nosso protinha chegando no depósito do conselho estudantil, atendendo ao pedido de ajuda da Yuki. Ele pergunta o que ela quer e já recebe um sem graça no meio da cara. Yuki fala que ele deveria ter perguntado se ela esperou muito. Kuzi, não sei se por intimidade ou deboche, pergunta isso fazendo vozinha, dançandinho e recebe uma resposta do mesmo jeito. Os dois têm a mesma vibe. Quando do nada a Alia aparece com uma cara de brava, dizendo que eles têm muita intimidade. Pelo menos tenta esconder o ciúme, garota. Pô, e o Prota fica bolado porque ele não sabia que a garota estava lá. Ele continua ajudando, pega uns jogos de tabuleiro no topo da estante pra Yuki. Eles continuam conversando quando são interrompidos pela garota de cabelos brancos, pedindo menos papo e mais trabalho. Assim que eles voltam ao trabalho, ela fica repetindo como se fosse uma musiquinha. Eu quero atenção, também quero atenção. Só que ela fala em russo. Crente que o Protinha não está entendendo. Mas o menino está completamente constrangido do lado, pensando se ela não tem vergonha de ficar repetindo isso. E ela toda felizinha, como se ele não entendesse o que ela fala. Eles finalizam o que tinha para fazer quando Kenzaki, presidente do conselho estudantil, entra na sala. Nosso menino já estava saindo quando o presidente diz que irá pagar o jantar para ele como forma de agradecimento. Kuzi recusa educadamente, mas Yuki sugere que ele aceite, já que não vai ter comida pronta quando ele chegar em casa. Como é que ela sabe disso, hein? Kenzaki questiona Yuki por ela saber isso e ela retruca, dizendo que eles são amigos de infância. E por algum motivo o presidente do conselho estudantil convida também as duas meninas para almoçar. Chegando no restaurante, a Yuki fica só elogiando o nosso garoto pelo bom trabalho e tudo mais, e o Kenzaki pergunta se ele tem algum interesse em participar do conselho e o convida. Só que Kuzi diz que não, que esses bagulho dão muito trabalho e que ele não é uma pessoa ambiciosa. Rapaz, o que o pessoal quer que ele seja do conselho é brincadeira. Esse é o momento em que a menina Yuki vê a oportunidade de mais uma vez chamá-lo para concorrer com ela, como fizeram no Fundamental. Ele diz que ela vai ganhar mesmo sem ele, e aí descobrimos que Kujo também irá concorrer à presidência do conselho estudantil no ano seguinte. Eles acabam de comer
Kenzaki diz que vai levar a Yuki para casa, já que vão para o mesmo lado, e Kuzi acompanhará a Lia até a sua residência. Eles voltam ao assunto da candidatura quando ela diz que segue sozinha daquele ponto e corta para o nosso garoto chegando em casa. Quando ele entra em casa, vemos que lendo um mangá está Yuki, e foi aí que meu cu caiu da bunda, porque na real eles são irmãos. O que mais me deixou bolado é que na obra que ela tá lendo, a protagonista beija o seu irmão mais velho, só que o nosso prota diz que talvez sejam aqueles meio irmãos, só que pra piorar, a Yuki fica boladaça e diz que só tem graça porque eles são irmãos de verdade. Essa menina tá problema, gente, ela tá mal de cabeça. No dia seguinte, nosso protinha é acordado com uma vista que seria muito linda se eles não fossem irmãos. Yuki pula em cima dele, que a acusa de violência doméstica e pede pra garota descer, só que ela pergunta se ele tá armado, como se fosse a coisa mais natural do mundo, mano, que maluquice. E pra ficar tudo bem mais esquisito, Yuki fala pra ele levantar, pois tem um encontro com sua irmãzinha. Kuzi e Yuki começam a conversar de maneira mega formal e estranha, simplesmente pra dizer que a Lia está observando e espionando eles desde que chegaram nesse andar da loja de departamentos. E a nossa garota russa está boladíssima de ver os dois juntos, porque ela não sabe que os dois são irmãos. E como se fosse nada, a irmã do nosso protagonista aborda a Lia, que diz que já tinha visto eles há pouco tempo, mas não sabia como abordar e dizer oi. Pouco tempo? Ela fala que foi ali pra fazer compras, e Yuki pergunta se ela já almoçou. Como ela diz que não, Yuki pergunta se ela quer se juntar a eles. Mas Kuzi repreende a irmã para que não levem a menina no lugar onde eles já estão indo, para ir a outro lugar, pois lá serve um lamen super picante. Só que parece que a garota se sentiu desafiada, que na mesma hora, com o tom de quem você pensa que eu sou, fala que vai e aceita, que vai lá nesse lugar. Só que o arrependimento bateu na hora nela, porque assim que eles chegaram na frente da loja, a Lia viu o nome do estabelecimento: Caldeirão do Inferno, rapaziada. Tem 2 demônios desenhados na fachada. E ela chega a perguntar o porquê do nome Inferno, mas eu acho que ela só tá se fazendo de desentendida, mano. Tá claro. Se vai doer pra entrar, imagina pra sair. Mas eu devo confessar que o tio aqui achou a decoração bem irada, tá? Agora eu vou deixar só uns segundinhos pra vocês verem o nome dos pratos do cardápio: Inferno da Poça de Sangue, Inferno do Vale dos Espinhos e o Inferno Infinito. Meu Deus, gente, vocês foram aí pra comer ou pra sofrer? A Lia diz estar surpresa com o jeito de Yuki estar vestida hoje, que ela tá um pouco mais masculina que o normal. A garota de cabelos escuros diz que tava na cama com o Kuzi e resolveu pegar uma de suas camisas emprestado. Só que a doente não avisa que eles são irmãos, que seria perturbador do mesmo jeito. Mas uma coisa que tá me deixando intrigado é a reação da garota russa e do nosso protagonista, porque eles parecem muito um casal nesse momento. Ele tenta se explicar, falando que ela entrou lá na casa dele sem ser chamada e pegou a camisa dele sem pedir. Porém, ali apenas responde um sincero e sonoro e sarcástico sei. Os 3 acabam por pedir a mesma coisa, o Inferno da Poça de Sangue, que acabou de chegar, e mais arrependimento bate na consciência da nossa garota russa, que parece estar se sentindo dor física logo na primeira bocada. O protagonista fala que ela não precisa comer, diz que tá bom, só que a menina fala que tá bom em japonês. Só que quando ela vai pro russo, ela diz que a boca dela tá doendo. E ele, nosso menino, por tá entendendo o que ela diz que ela não precisa comer se não quiser. Só que essa guria não dá o braço a torcer, mano, e continua comendo. A Lia continua comendo e reclamando que tá muito apimentado. E em russo, ela inclusive chega a chamar pela mãe dela. E é quando o protagonista vai intervir mais uma vez, e Yuki, sua irmã, oferece um frasquinho que contém um negócio chamado a lágrima do demônio. Parece que é pra apimentar mais as coisas. E demorou pra entender, mas finalmente o Kuzi percebeu que a irmã dele tá fazendo tudo isso de propósito. Até que enfim você percebeu, hein, cara? A ingênua menina russa diz que vai tentar. Coloca um pouco da lágrima do demônio na sua comida, dá uma bocada e em seguida vem um grito ensurdecedor. Na cena seguinte, estão apenas a Lia e Kuzi. Eles estão numa praça, pois Yuki aparentemente fugiu com vergonha do que fez com a amiga. Nosso prota pergunta se a garota está bem e oferece um sorvete. Ela aceita na hora, mas precisava ter pego 3 bolas de sorvete. Só que o nosso menino deixa pra lá porque aparentemente ela tá muito feliz de estar comendo algo tão gostoso. Kuzi pergunta por que a Lia quer ser presidente do conselho estudantil. Ela devolve perguntando se ela precisa de motivo para almejar algo maior para ela. Ele questiona se ela tem um companheiro para ser o vice-presidente dela e ela diz que não precisa. Mas, segundo as regras, os alunos devem concorrer em dupla. E ela em russo diz apenas que se ele pudesse, dando a entender de que ela quer que o nosso garoto seja companheiro de chapa dela. A conversa morre aí. Ela convida o protinha para fazer compras com ela, que diz que sim, pois os dois são amigos. Só que ela fica
muito encafifada com o fato de que, do nada, ele começou a ser legal com ela. Aí os pensamentos intrusivos da garota começam a tomar conta e ela fica bolada com ele, porque acha que o Kuzi só está fazendo isso por achar que ela não tem chance de ser presidente do conselho estudantil. Olha as ideias. A garota de cabelos brancos, depois de escolher metade da loja, começa a experimentar todas as roupas uma por uma, e que era pro nosso protagonista dar a opinião dele. Depois de uma cena desnecessária com ângulos desnecessários para mostrar a menina trocando de roupa, ela coloca um vestido branco, porém sente medo, porque vai que o menino não reage nada. No entanto, temos o oposto, porque elogia bastante, deixando ela extremamente envergonhada, mano. Aí a gente corta pro lado de fora, ele tá totalmente envergonhado também, elogiando ela, se jogando no chão de tanta vergonha. A segunda roupa que ela coloca é um pouco mais masculina, por conta da roupa que a Yuki estava vestindo. Nosso garoto, que tá no modo atacante nato, elogia ainda mais a menina, que, muito envergonhada, ainda assim agradece. Ela segue experimentando roupa após roupa e parece que a vergonha já foi embora, porque ela começou a ficar feliz pra caramba com os elogios do garoto. A Lia coloca uma última roupa que ela considera ousada demais. Eu achei normal, só que quando ela sai, a Yuki também tá lá e diz que a roupa que ela tá usando é muito ousada. Kuzi concorda, só que eu tô achando esse povo aí desse anime muito recatadinho, tá? Ela fecha a cortina do provador na hora e se sente muito mais envergonhada do que em qualquer momento desse episódio. E em russo diz que quer morrer. Acho que se ela fosse um boneco de The Sims, ela tinha morrido de vergonha. Na cena seguinte, os três estão no metrô e enquanto os dois irmãos estão mexendo no celular, a garota russa fica olhando pro nada, ainda atônita pelo que aconteceu. E aí que os dois se despedem de Alia, dizendo que foi um ótimo dia, que eles deveriam fazer isso mais vezes. Assim que eles saem, a Lia fica remoendo no que ela tava pensando usando uma saia tão curta, que nem era tão curta assim, rapaziada, e fica extremamente surpreendida, porque os dois desceram na mesma estação de trem. E por que será que eles desceram na mesma estação de trem, hein? E é nesse momento que você deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum episódio da nossa garota russa. Tio Condoriano se despede de vocês, até uma próxima vez, valeu, fui!